André Mendes estava acostumado a ser reconhecido, não por ser uma estrela de TV ou um político de outdoor. Simplesmente, em certos círculos, seu rosto era bem conhecido. Dono do Grupo Mendes, um homem cujo nome aparecia nas manchetes de publicações de negócios ao lado das palavras aquisição, fusão, lucro recorde. 41 anos. Ombros largos, cabelo curto com os primeiros fios grisalhos nas têmporas. Não do tipo que envelhece, mas do tipo que impõe respeito. Ele sabia como entrar numa sala de reuniões de forma que todos entendessem imediatamente quem estava no comando. Por isso, agora, parado na portaria da fábrica metalúrgica Vale do Aço, vestindo um macacão azul desbotado e com uma mochila surrada no ombro, ele se sentia estranho, não desconfortável, mas estranho. Como um ator que subiu ao palco em uma peça errada e ainda não decorou o papel, mas já ouve as cortinas se abrindo. Documentos resmungou segurança na portaria, sem sequer tirar os olhos do celular. Aqui. André estendeu sua carteira de identidade. O documento era real. Apenas o nome soava diferente. André Barros. O nome verdadeiro de um primo que há muito se mudara para o Canadá e gentilmente emprestou o documento por uma modesta recompensa. Férias pagas em Fernando de Noronha. André e o primo eram parecidos. O mesmo formato de rosto, idade aproximada. Um olhar rápido não notaria a diferença. O segurança carimbou um papel, devolveu o documento e voltou a olhar para o celular. Assim, André Barros entrou pelos portões da fábrica. A decisão de comprar a metalúrgica Vale do Aço foi tomada por André 3 semanas antes, depois que um relatório financeiro pousou em sua mesa. Os números eram interessantes. A fábrica operava com prejuízo pelo segundo ano consecutivo. O proprietário queria se livrar do ativo o mais rápido possível. E o preço era irrisório para os padrões do mercado. Os analistas do Grupo Mendes escreveram uma conclusão cautelosa. Havia potencial, mas os riscos eram altos. Uma auditoria jurídica detalhada era necessária. André leu a conclusão e a deixou de lado. Em seguida, ligou para Vitor Gomes, seu advogado e homem de confiança com quem trabalhava há 15 anos. Vitor, preciso entrar na fábrica como um operário comum. Uma semana, talvez 2. Quero ver com meus próprios olhos o que está acontecendo lá. Vitor ficou em silêncio por alguns segundos. André, isso é incomum. Uma auditoria oficial levaria o mesmo tempo e daria um quadro mais completo. A auditoria oficial vai me mostrar o que eles quiserem me mostrar. Eu preciso ver o que eles escondem. Vitor ficou em silêncio novamente. Dessa vez, por mais tempo. Tudo bem, vou cuidar da sua lenda. O mestre do galpão que contratou André Barros era conhecido como Seu Osvaldo, um homem forte, na casa dos 50, com um bigode ruivo e uma voz acostumada a gritar mais alto que as máquinas. Ele examinou o novato com o olhar de um profissional, avaliando sem palavras. Mostre as mãos. André estendeu as mãos, com as palmas para cima. Seu Osvaldo deu um grunhido. As mãos não eram exatamente de um trabalhador braçal. Ele percebeu na hora, lisas demais, sem os calos característicos de um mecânico. Mas não disse nada. As pessoas estavam fugindo da fábrica. Quem podia, ia embora. Qualquer um que aparecesse por vontade própria já era valioso. Para o galpão 3. Montagem de carcaças. Vou te mostrar o que fazer. Não se meta esperto, não discuta, faça o que mandam. Perguntas? Nenhuma. Ótimo. Salário no fim do mês, adiantamento em 2 semanas. O refeitório abre do meio-dia a 1. É isso. O galpão 3 o recebeu com um zumbido constante, cheiro de metal e a luz de lâmpadas fluorescentes, metade delas piscando. As máquinas estavam dispostas em 3 fileiras. Algumas funcionavam, outras estavam claramente paradas. Um equipamento no canto estava coberto por uma lona há tanto tempo que a lona já tinha uma camada de poeira oleosa. No primeiro turno, André notou muitas coisas. A documentação técnica estava pendurada em murais, amarelada, datada de 2 anos atrás. Durante o intervalo do almoço, 2 trabalhadores tiraram uma garrafa de cerveja de debaixo da bancada e beberam sem se esconder, sem olhar para os lados. Não porque fossem ousados, mas porque era normal. Ninguém se virou, ninguém disse uma palavra. À noite, sentado em um quarto alugado nas proximidades, com um catre e uma mesa de compensado, André abriu o notebook e fez anotações curtas. Depois, fechou-o e ficou olhando para o teto por um longo tempo. A fábrica estava morrendo, não de forma abrupta, por uma única catástrofe. Morria lentamente,
como uma pessoa que ninguém trata. A indiferença estava impregnada nas paredes. No terceiro dia, André conseguiu ir ao refeitório da fábrica no horário certo. Antes ele pegava apenas pão e café, saindo antes da fila se formar. O refeitório ocupava um longo salão com 8 mesas para 4 pessoas cada. Paredes pintadas de verde, bandejas de metal, o cheiro de cebola frita e algo de carne. Nada especial. Ele pegou uma bandeja e entrou na fila. À sua frente, 3 trabalhadores de seu galpão. Tony, um tal de Beto, e Zé, um sujeito que bebia todos os dias, mas nunca cambaleava, o que provocava nos colegas um misto de admiração e inveja. André já tinha memorizado todos eles nesses 3 dias. Não porque quisesse fazer amizade, mas porque a observação era sua ferramenta. Atrás do balcão de serviço estava uma moça baixa, de jaleco e touca brancos. Ela servia arroz e feijão com rapidez e precisão, quase sem olhar para as porções. Era visível que o movimento era praticado há muito tempo. André olhava para ela distraidamente, pensando em suas coisas, até que a fila chegou a ele. Arroz, feijão e bife? Ela perguntou, já com a concha na mão. Sim, obrigado. Ela levantou os olhos, mas por apenas um segundo, como fazem as pessoas que são pagas pela velocidade, não pela conversa. André pegou a bandeja e foi para uma mesa. Sentou-se, abriu o pão, serviu-se de café de um bule comunitário. Comeu em silêncio, perdido em pensamentos, sobre a máquina coberta pela lona, sobre as instruções amareladas, sobre o sistema de ventilação que, a julgar pelo som, funcionava de forma intermitente. Ele fez uma anotação mental. A moça do refeitório, jovem, não mais que 28 anos, sozinha em meio a uma fábrica de homens. Lembrar disso, ele ainda não sabia exatamente o que tinha memorizado, nem que isso lhe custaria a paz por muitos anos. No quinto dia, ele falou pela primeira vez com Tony, simplesmente porque Tony começou a conversa. Tony era um sujeito falador, com mãos sempre sujas de graxa, e o hábito de filosofar em voz alta sobre a vida, a política e o diretor, tudo com o mesmo tom de desdém. E aí, André, vai ficar por aqui muito tempo? Vou ver, tá certo. Tony assentiu com um ar de sábio. Ninguém fica muito tempo aqui. Quem tem cabeça vai embora. Quem não tem, fica. Eu sou do sem cabeça. Ele riu da própria piada. Já faz 8 anos. E o diretor? Tá aqui há muito tempo? O Borges? Tony fez uma careta. 3 anos. Chegou e acabou com tudo que ainda se mexia. O que não se mexia continua do mesmo jeito. O cara é sombrio. É melhor você não cruzar o caminho dele. Por quê? Tony ficou em silêncio, olhou ao redor e baixou a voz. Porque ele tem as mãos compridas. E não só no sentido de poder. Entende? André entendeu. E novamente não disse nada. Naquela mesma noite, ele anotou em seu notebook. Diretor, Ricardo Borges. Caráter autoritário, possivelmente desonesto. Investigar. Do lado de fora da janela do quarto alugado, uma cidade estranha zumbia. André Barros estava deitado no catre, olhando para o teto. Mas era André Mendes quem pensava quem era aquela moça no refeitório. E de onde vinha a sensação de que já tinha visto aquele mesmo jeito de virar a cabeça em algum lugar, há muito tempo em outra vida. No sexto dia, André estava novamente no refeitório na hora do almoço. Ele ocupou um lugar perto da janela. Não de propósito, apenas estava vago. Comia, ouvindo as conversas das mesas vizinhas. Os trabalhadores falavam sobre futebol, sobre o atraso de peças para o Galpão 2, sobre como Zé tinha dormido ao lado da máquina no dia anterior e seu Osvaldo não o acordou por pena ou preguiça, ninguém soube dizer. André observava o balcão de serviço com um canto do olho. A moça trabalhava sozinha. A outra cozinheira, uma senhora de óculos, estava ocupada na cozinha, aparecendo ocasionalmente na janela de entrega. A moça servia a comida, recolhia as bandejas, respondia aos comentários de forma breve e sem sorrir. Não de forma rude, apenas profissionalmente reservada. Era assim que se comportavam as pessoas que aprenderam a não dar motivos para conversas desnecessárias. André terminou de comer, levantou-se e levou a bandeja para a área de lavagem. Obrigado, disse ele, passando pelo balcão. Ela sentiu, sem levantar a cabeça. Ele saiu para o corredor e parou, sem entender bem o porquê, esfregando a têmpora com os dedos. Aquela sensação familiar, quase dolorosa, não o deixava em paz há 3 dias. O jeito de virar a cabeça, a linha do maxilar, tudo se encaixou no 7º dia. E não no refeitório, mas no galpão. Depois do almoço, André voltava de lavar as mãos, quando ouviu uma voz atrás de si. Andrei,
Espere. Ele não percebeu imediatamente que estavam falando com ele. Afinal, André era seu nome verdadeiro, não o da lenda, e ele estava acostumado a responder. Virou-se. A moça estava parada na porta do corredor de serviço, com uma panela nas mãos, provavelmente levando algo para a cozinha. Ela olhava para ele com a mesma expressão com que ele próprio observara nos últimos dias. Um reconhecimento que não conseguia se formar completamente em um rosto do passado. Você. Ela semicerrou os olhos. Você é da Rua das Acácias? Algo se moveu no peito de André. Rua das Acácias. Número 7. Bloco B. Ele no térreo, no apartamento que sua mãe alugava por uma ninharia porque não havia outras opções. Ela no quarto andar, em um apartamento decente com piso de madeira e estantes de livros até o teto. Ele passava pela porta dela todos os dias, primeiro para a escola, depois, voltando da escola, e a cada vez sabia que atrás daquela porta morava uma menina de cabelos escuros e olhar sério, que lia livros grossos e nunca o olhava como um igual. Não por ser arrogante. Simplesmente ela existia em outro mundo. Júlia disse ele. E a palavra saiu estranha, nem como pergunta, nem como afirmação. Apenas um nome que ele não pronunciava em voz alta há 20 anos. Ela baixou a panela. André, disse ela, baixinho. Meu Deus. Eles se olharam por alguns segundos. Dois adultos que reconheceram nos rostos cansados e estranhos as crianças de um pátio há muito desaparecido. Você trabalha aqui? Ele perguntou primeiro. Há 6 meses. E você? Uma semana, ela sentiu. Depois pegou a panela e disse, preciso levar isso. Passe aqui depois do turno, se quiser. Vou estar lavando a louça até às 6. Às 6 horas, ele foi. A cozinha estava vazia depois do expediente. A cozinheira mais velha tinha saído pontualmente às 5. Júlia terminava de lavar as últimas panelas. André sentou-se na beirada de uma mesa de madeira perto da janela. Não na cadeira, mas na beirada, como se sentam aqueles que querem indicar que a conversa será curta, embora ambos soubessem que não era verdade. Como você veio parar aqui? Ela perguntou, sem se virar. Você não estudava economia? Estudava, ele confirmou. E você, gastronomia? Depois trabalhou num restaurante em São Paulo. Sim, ela ficou em silêncio. Depois, várias circunstâncias. Mudei pra cá, consegui este emprego. Várias circunstâncias. Era uma porta fechada. André não forçou a entrada. Ele memorizou a entonação, contida, sem queixa, mas com aquele esforço particular que as pessoas fazem quando falam de dor em um tom neutro. Pagam bem aqui? Ele perguntou. Júlia deu um sorriso curto, só com os lábios. Pagam. Sobre ser bem, depende com o que você compara. Pessoal, aqui não te incomoda? Ele procurou a palavra certa. Ela se virou, olhou diretamente para ele. Incomoda. Mas não se escolhe trabalho quando não se tem escolha, André. Não foi uma repreensão, apenas uma explicação. Mas André sentiu como uma picada, leve, mas precisa. Eles conversaram por mais uns 40 minutos. Sobre o que aconteceu, com cautela, em fragmentos, como falam as pessoas que não se veem há muitos anos e ainda não sabem o quanto podem confiar uma na outra. Sobre o prédio na Rua das Acácias. Foi demolido há 3 anos. Júlia soube por acaso, pelas notícias. Sobre os pais dela, que já não estavam mais vivos. O pai falecera há 5 anos. A mãe, há 3. Logo depois que o negócio da família faliu de vez. Que negócio seu pai tinha? Perguntou André. Uma pequena construtora. Em 2014, tudo começou a dar errado. Empréstimos, fornecedores que falharam, depois processos judiciais. Ela dobrou um pano de prato com cuidado e o pendurou num gancho. Quando ele morreu, as dívidas eram maiores que os ativos. Minha mãe não aguentou, literalmente, o coração. André ficou em silêncio. Não tenha pena, disse ela calmamente. Não tô contando para que sintam pena. Só explicando como vim parar aqui. Eu não sinto pena, respondeu ele. Sinto raiva. Ela o olhou, surpresa e um pouco desconfiada. Raiva de quê? De as coisas serem assim. De pessoas que não merecem perderem tudo, enquanto aqueles que mereciam perder vivem muito bem. A frase saiu pessoal demais. Ele se deu conta e se calou. Júlia o observou por alguns segundos e depois disse: Você mudou, André. Em que sentido? Você era quieto, sempre olhava de baixo para cima, como se esperasse um golpe. Ela inclinou a cabeça levemente. Agora tá diferente. Mais calmo, mais seguro. André sorriu de leve. A vida muda as pessoas. Muda, concordou ela. E não perguntou como a vida dele havia mudado. Ele foi grato por isso. Quando ele estava de saída, já na penumbra do corredor, ela o chamou. André.
Sim, tenha cuidado com o Borges, o diretor. Ela disse isso de forma neutra, sem emoção. Ele percebe tudo e não gosta quando olham para ele de um jeito diferente. Que jeito? Com honestidade. André assentiu e saiu. Na rua, pegou o celular e ligou para Vitor. Vitor, o diretor Ricardo Borges, cave mais fundo, quero tudo. Biografia, conexões, queixas se houver. E rápido. Aconteceu alguma coisa? Ainda não. Mas tenho um mau pressentimento. Ele guardou o celular no bolso e caminhou até o ponto de ônibus. Na cabeça, um pensamento girava. Júlia Soares. Quarto andar. 20 anos se passaram. E ela estava perto de novo. Só que agora tudo estava de cabeça para baixo. Ela por baixo, ele por cima. E ele não sabia se ficava feliz com isso ou não. Provavelmente não, porque uma pessoa que subiu do porão para o topo não se alegra ao ver os outros caírem. Apenas memoriza e começa a pensar no que fazer a respeito. Na 8ª manhã, André chegou ao galpão meia hora mais cedo. Não por ser particularmente diligente. Queria apenas ver a fábrica no momento em que ela ainda não havia despertado completamente. Quando as pessoas estão chegando, tirando os casacos, servindo o café de suas garrafas térmicas, é nesse momento que se vê como elas realmente se sentem no trabalho. Não o que demonstram, mas o que é. O quadro era desolador. Tony entrou no galpão, sentou-se na bancada e ficou olhando para a parede por uns 10 minutos antes de pegar uma ferramenta. Zé apareceu com os olhos vermelhos e um cheiro que nenhum perfume disfarçava. Um rapaz chamado Lucas, que André só conhecera naquela semana, pegou o celular imediatamente e não largou até o início do turno. 2 homens perto do mural conversavam em voz baixa, e a conversa não tinha nada a ver com o trabalho. Seu Osvaldo apareceu pontualmente às 8, percorreu o local com o olhar, suspirou e foi para sua mesa preencher um diário de bordo que, a julgar pela espessura da poeira na capa, fora verificado pela última vez por uma comissão há muito tempo. André ocupou seu posto e começou a trabalhar. As mãos já estavam acostumadas. Nos primeiros 2 dias, os dedos doíam. Agora não mais. Os movimentos se tornaram mecânicos. A cabeça estava livre para observar. Em 8 dias, ele montou um quadro denso em sua mente. Desgaste dos equipamentos, crítico em pelo menos 1/3 das máquinas. Documentação não atualizada, mapas tecnológicos obsoletos. Disciplina, 0. E não porque as pessoas fossem ruins, mas porque o sistema não exigia nada diferente. Quando quem está em cima não exige, quem está embaixo não entrega. Era uma lei que funcionava em qualquer coletivo. Mas o pior era outra coisa. No 4º dia de trabalho, André notou que algumas peças que passavam por suas mãos não iam para o despacho geral, mas para algum lugar separado. Lotes pequenos, embalados de forma diferente, sem as etiquetas padrão da fábrica. Ele não perguntou nada de imediato. Esperou. No 6º dia, viu seu Osvaldo assinar uma nota fiscal trazida por um homem à paisana, que não era da fábrica nenhum dos operários. Ele chegou em um carro sem identificação, entrou no galpão por uma porta lateral, conversou com o mestre por uns 5 minutos e foi embora. Depois disso, seu Osvaldo ficou calado e irritado. André anotou discretamente a placa do carro. À noite, escreveu para Vitor: verifique no sistema. A resposta chegou na manhã seguinte. O carro estava registrado em nome de um certo Paulo Deriugem, diretor da Tecnopeça Soluções Lelitá. A empresa fora registrada há 8 meses. Endereço legal, uma kitnet em um bairro residencial. Nenhuma atividade real. Segundo dados públicos. André leu, guardou o celular e ficou olhando para a parede por alguns minutos. O esquema era simples e velho como o mundo. Parte da produção era desviada através de uma empresa de fachada, fora dos relatórios oficiais. A fábrica operava com prejuízo, mas alguém especificamente estava lucrando. E esse alguém estava em uma posição alta o suficiente para que seu Osvaldo ficasse calado e não fizesse perguntas. O diretor, Borges. Vitor ainda não havia enviado o relatório completo, mas André já quase não tinha dúvidas. Na hora do almoço, ele foi novamente ao refeitório. Júlia estava lá, de jaleco branco, com uma concha na mão. Ela o notou imediatamente, acenou brevemente com a cabeça. Ele pegou uma bandeja e entrou na fila. A sopa hoje está boa, disse ela, em voz baixa, quando ele se aproximou. Fui eu que fiz, então quero a sopa. Ela serviu, entregando o prato. Seus dedos quase se tocaram na borda da bandeja. Ela não notou, ou fingiu não notar. Ele notou. Na mesa, André comeu devagar.
A sopa estava realmente boa, encorpada, saborosa, com o sal no ponto certo. Em um refeitório como aquele, em um lugar como aquele, parecia quase fora de lugar, como uma boa pintura em uma casa abandonada. Ele pensava no que descobrira pela manhã e no que ainda não sabia. Vitor enviou o relatório sobre Borges no final da tarde daquele mesmo dia. André o leu em seu quarto, após o turno. Ricardo Borges, 52 anos. Antes da metalúrgica Vale do Aço, fora diretor de 2 outras empresas. Ambas fecharam com prejuízo em até 3 anos após sua chegada. Nenhum processo judicial oficial, mas em uma das cidades onde trabalhou houve um escândalo. Várias funcionárias do galpão apresentaram queixas de assédio. As queixas foram retiradas. Por quê? O relatório não dizia, mas André sabia ler nas entrelinhas. Ele deixou o celular de lado, olhou para o teto, depois se levantou, vestiu-se e saiu para a rua, apenas para caminhar, para respirar. Andou por uns 20 minutos pelas ruas escuras perto da fábrica, passando por prédios de 5 andares com a pintura descascada e lojas fechadas. Pensava em Júlia. Ela trabalhava ali há 6 meses, sozinha entre aqueles homens. Jovem, notável, no sentido em que não se quer ser notável em lugares assim. E o diretor, a julgar pelo relatório, era um homem com hábitos específicos e total confiança em sua própria impunidade. O que acontecera naqueles 6 meses, ele não sabia, ela não contara. Mas a frase da conversa do dia anterior, tenha cuidado com o Borges, agora soava diferente. Não como um aviso de um estranho, mas como um aviso de alguém que tinha motivos pessoais. No dia seguinte, sexta-feira, terminava a primeira semana de trabalho de André Barros. Após o turno, André ficou no galpão sob o pretexto de não ter terminado uma peça. Quando todos saíram, ele percorreu metodicamente o local e tirou várias fotos com o celular. O desgaste dos equipamentos, as notas fiscais na mesa de seu Osvaldo, uma cópia por acaso ficara destrancada na gaveta, a marcação nas peças embaladas perto da porta lateral, não para um tribunal, por enquanto, apenas para si mesmo. Depois, trancou tudo como estava e saiu. No corredor, encontrou Júlia. Ela já estava saindo, com roupas normais e uma bolsa no ombro. Caminharam lado a lado até a saída, em silêncio, como pessoas que não precisam preencher o vazio. Na portaria, ela parou. Amanhã é sábado, disse ela. Vai fazer alguma coisa? Não, vou ficar por aqui. Ela sentiu. Ficou em silêncio por um segundo. Tem uma feira livre a uns 3 quarteirões daqui. Às vezes vou lá de manhã comprar umas coisas. Se quiser podemos ir juntos. Só para passear. Só para passear, repetiu ele. Tudo bem. Ela foi em direção ao ponto de ônibus. André a observou por um instante, até ela virar a esquina. Então pegou o celular e escreveu a última mensagem do dia para Vitor. Vitor, o esquema de desvio de mercadoria se confirma. Borges é o principal beneficiário, quase com certeza. Prepare uma análise do valor real do ativo, considerando as perdas ocultas. Mas ainda não tomei a decisão de compra. Preciso de mais uma semana. Vitor respondeu em 1 minuto. Entendido. Estará pronto. André guardou o celular. Mais uma semana. Nessa semana, ele descobriria tudo o que precisava saber sobre a fábrica e talvez algo mais sobre a pessoa que não via há 20 anos e que agora, por algum motivo, ocupava mais espaço em sua mente do que um negócio de milhões de reais. A feira era pequena, 2 dúzias de barracas sob uma cobertura. Legumes, verduras, queijo caseiro, conservas em potes de plástico. Júlia andava por ali com confiança, como alguém que conhece cada barraca. Cumprimentava os feirantes pelo nome, apalpava os tomates, cheirava as verduras, não por fingimento, mas de forma genuinamente profissional. André caminhava ao lado dela em silêncio. Gostava de observá-la naquele modo, quando ela não mantinha distância, não estava na defensiva. Ali, entre as barracas de cheiro verde e batata nova, ela era simplesmente ela mesma. Você sempre cozinha assim? Ele perguntou, quando ela parou numa barraca de cebolas. Digo, levando a sério, não sei fazer de outro jeito, respondeu ela, sem se distrair da escolha. Quando eu trabalhava num restaurante em São Paulo, o chefe dizia, ou você respeita o produto, ou você não é cozinheiro. Eu guardei isso. Era um bom restaurante? Era. Ela pagou o feirante e guardou a compra na sacola. Cozinha italiana, um salão pequeno, clientes fiéis. Trabalhei lá por 3 anos. Depois o restaurante fechou. O dono
Vendeu o imóvel para um escritório. Bem, empresarial. Bem repentino. Na última frase, não havia raiva, apenas uma aceitação cansada do fato. E você não se mudou para cá imediatamente. Não, fiquei mais 6 meses em São Paulo, em lugares diferentes. Nada que valesse a pena. Aí uma tia ligou. Ela mora aqui. Ofereceu um quarto até eu me ajeitar. E eu vim. Júlia deu de ombros. A fábrica é temporária. É o que digo a mim mesma todas as manhãs. Já faz 6 meses que você diz isso. Ela o olhou com uma leve ironia, mas sem ofensa. Já faz 6 meses. Eles compraram mais algumas coisas. Ela comprava, ele carregava a sacola porque se ofereceu e ela não discutiu. Depois sentaram-se em um banco perto de uma fonte ao lado da feira. A fonte não funcionava, mas os bancos estavam limpos. Me fale de você, disse Júlia. Você disse que estudou economia. E depois, André ficou em silêncio por um segundo. Era um momento delicado. Ele não podia contar a verdade, mas também não queria mentir. Não por medo de se enrolar, mas porque mentir justamente para ela parecia errado. Desonesto. Depois da faculdade, trabalhei em vários lugares, disse ele, com cautela. Finanças, números. Aos poucos, cheguei a um ponto em que comecei meus próprios pequenos negócios. Agora vim parar na fábrica. Queria tentar fazer algo com as mãos. Cansei de ficar sentado atrás de uma mesa. Era verdade. Cada palavra. Apenas uma verdade muito incompleta. Júlia ouviu sem interromper. Depois disse: Você sempre soube ser específico e vago ao mesmo tempo. Ele riu inesperadamente para si mesmo, de forma genuína. Como assim? Na infância, você respondia às perguntas exatamente assim. Se te perguntavam como vai, você dizia normal. Se perguntavam aonde vai, você dizia por aí. Era uma resposta, mas não dizia nada. Eu não sabia que você me observava. Eu morava no quarto andar, você no térreo. No mesmo bloco, por 8 anos. Querendo ou não, a gente observa. André ficou em silêncio. E eu achava que você nem me notava. A frase saiu baixa, quase por acaso. Ele não planejara dizer lá. Júlia o olhou atentamente. Notava, disse ela. Mas você sempre saía cedo e voltava tarde. Sempre sozinho. Sua mãe às vezes conversava com a minha na escada. Eu ouvia de relance, sabia que as coisas eram difíceis para vocês. E daí? E daí nada. Só sabia. Ele não respondeu. Olhava para a fonte desativada e pensava que a coisa mais estranha da vida é quando se descobre que a pessoa que parecia distante e inalcançável, na verdade, estava ali o tempo todo, vivendo ao lado e vendo tudo. E não te olhava de cima para baixo. Você mesmo decidiu isso por ela. Eles passaram mais 2 horas juntos. Caminharam pelas ruas vizinhas. Entraram em uma pequena lanchonete, simples, com copos de plástico e uma caixa registradora na ponta do balcão. Tomaram café, conversaram sobre várias coisas, a cidade, comida e sobre o sonho de Júlia de um dia abrir seu próprio lugar. Pequeno, para umas 30 pessoas, com comida de verdade e sem bandejas de plástico. O que te impede? Perguntou André. Dinheiro, respondeu ela, sem hesitar. Capital inicial, aluguel, equipamentos. Não são valores que saem de um salário de fábrica. Mas você pensa nisso de forma concreta? O lugar, o conceito. Penso. Ela segurou o copo com as 2 mãos. Cafés da manhã e almoços. Comida caseira, produtos de qualidade, sem afetação. Para as pessoas virem, não pelo Instagram, mas pela comida. André ouvia e memorizava. Não de propósito, mas algumas coisas simplesmente ficam. No caminho de volta, já perto da casa dela, um prédio antigo de 5 andares a 3 quarteirões da fábrica, ela pegou a sacola dele e disse: Obrigada pela companhia. De nada. Ela já estava com a mão na porta do prédio, mas se virou. André, você disse que queria tentar trabalhar com as mãos. Isso é compreensível. Mas na fábrica você olha para tudo de um jeito diferente. Como assim? Como alguém que está procurando algo específico. Não um emprego, mas informação. Ela disse isso de forma neutra, sem acusação. Posso estar errada. André a encarou. A pausa durou uns 3 segundos, no máximo. Você não está errada, disse ele. Ela assentiu. Lentamente, foi o que pensei, e entrou no prédio. Ele ficou parado na rua. Pensou. Ela é inteligente. Sempre foi. Ele se lembrava disso, vagamente, da infância, de raras conversas casuais na escada. Agora, a inteligência se somara à experiência, e essa combinação a tornava perspicaz a um ponto que poderia se tornar um problema. Mas, estranhamente, isso não o assustou, pelo contrário. No domingo de manhã, Vitor enviou a análise completa.
André a leu, tomando café, sentado à mesa de compensado em seu quarto. Os números eram piores do que pareciam inicialmente. As perdas reais com o esquema de desvio de mercadorias eram estimadas entre 8% e 12% da receita anual. Os equipamentos precisavam de substituição em pelo menos 40%. O quadro de funcionários. Degradação nos últimos 3 anos, alta rotatividade, quase não restavam especialistas qualificados. No final, Vitor acrescentou uma nota pessoal. André, sob todos os aspectos, este é um ativo problemático. Recomendo reconsiderar a viabilidade da compra. Mesmo com o preço de entrada baixo, os custos de recuperação podem não se justificar. André guardou o celular, levantou-se e foi até a janela. Pensava na fábrica, no que vira com seus próprios olhos em 8 dias. Em seu Osvaldo, que suspirava toda manhã e preenchia um diário empoeirado. Em Tony, que se sentava na bancada e olhava para a parede. Em Zé, com seus olhos vermelhos. Na máquina coberta por lona no canto. Essas pessoas não eram ruins. Elas simplesmente viviam em um sistema que há muito deixara de exigir algo delas e de lhes dar algo em troca. Borges estava espremendo os últimos recursos da fábrica, não para a empresa, mas para si mesmo. André tomou uma decisão clara. Não compraria a fábrica. Não por não ser lucrativo, mas porque algumas coisas não se curam com dinheiro, apenas com uma reestruturação completa. E para uma reestruturação completa, ele não tinha nem o desejo nem o tempo no momento, mas ele também não iria embora imediatamente. Havia outra razão para ficar. E essa razão morava em um prédio antigo de 5 andares a 3 quarteirões da fábrica e sonhava com um pequeno café para 30 pessoas sem bandejas de plástico. A segunda-feira começou com uma quebra. Uma das máquinas da segunda fileira parou às 8h30. O sistema de alimentação travou e seu Osvaldo praguejou em voz baixa por meia hora até chamar um mecânico da equipe de manutenção. O mecânico chegou 40 minutos depois, olhou, disse que precisava de uma peça que não havia no estoque e foi embora. A máquina ficou parada, coberta por uma lona, ao lado da primeira. Agora eram 2, como monumentos à indiferença de alguém. André trabalhava em silêncio, observando. Na segunda semana, ele já era da casa no galpão. Não íntimo, mas familiar. Ninguém fazia perguntas extras, ninguém o observava de perto. André Barros era um cara normal, não bebia no trabalho, não arrumava briga, fazia o seu serviço. Isso era o suficiente para ser aceito ali. No almoço, Zé tirou uma garrafa novamente. Desta vez, não era cerveja, mas algo mais forte em um copo de plástico. Sentado em um canto, ele bebia em pequenos goles, olhando para um ponto fixo. Lucas, ao lado, rolava a tela do celular. Tony comia um sanduíche e falava em voz alta que no mês passado o adiantamento atrasara 4 dias e que isso, segundo ele, já era o cúmulo. Tentaram reclamar? Perguntou André. Tony o olhou com uma expressão de quem ouve uma pergunta em língua estrangeira. Para quem? Para o diretor ou para alguém acima? E quem é esse alguém acima? Tony largou o sanduíche. O dono da fábrica fica lá no Rio de Janeiro. Para ele, tanto faz. Borges é o rei aqui. Quem reclamou não está mais aqui. Não, ele não matou ninguém. Não se preocupe. Só demitiu por justa causa. Eles sabem como fazer isso. André assentiu e não perguntou mais nada. No refeitório, naquele dia, estava mais barulhento que o normal. A equipe do Galpão 1, que geralmente almoçava mais tarde, chegou. Faltavam lugares, as pessoas ficavam em pé, com suas bandejas, conversando. Júlia trabalhava rápido, sem movimentos desnecessários, mas era visível que a carga de trabalho era maior. André pegou sua sopa e foi para uma mesa distante. Com um canto do olho, observava o que acontecia. Um hábito profissional do qual não conseguia se livrar. Foi por isso que ele notou Borges assim que ele entrou. O diretor não apareceu pela entrada principal do refeitório, mas por uma porta lateral, a que levava ao corredor de serviço. Isso, por si só, era estranho. Diretores de fábrica não costumam almoçar no refeitório com os operários. Borges era um homem corpulento, não alto, mas largo, com um pescoço curto e um rosto em que a presunção constante era tão visível quanto o número do galpão no macacão. Ele não pegou uma bandeja. Passou lentamente ao longo do balcão de serviço, como alguém que não veio para comer. Parou em frente a Júlia. André parou de comer. Borges disse algo em voz baixa, por cima do balcão. Júlia respondeu brevemente, sem levantar a cabeça. O diretor não foi embora. Disse mais alguma coisa, desta vez inclinando-se um pouco para frente, e havia algo desagradável naquela inclinação, próximo demais.
Júlia respondeu novamente. Desta vez, ela ergueu o olhar e, mesmo à distância, André viu como ela se mantinha firme, como se mantêm as pessoas que aprenderam a não demonstrar desconforto. Borges riu baixo, para si mesmo. Depois, apoiou a mão na beirada do balcão, bem perto da mão dela, e acrescentou algo. Júlia deu um passo para trás. André já estava de pé. Ele não se lembrava de como se levantou. Simplesmente, em algum momento, percebeu que estava de pé. A bandeja ficou na mesa. Ele atravessou o salão, não rápido, mas com passos firmes, porque não havia motivo para correr. Não era o tipo de situação que exigia pressa. Borges sentiu sua aproximação e se virou. Olhou para André com a irritação preguiçosa de alguém que foi interrompido. O que você quer? Vem pedir mais sopa, respondeu André, calmamente, olhando nos olhos do diretor. A sopa está boa hoje. Não foi um desafio. Aparentemente, apenas um trabalhador que se aproximou do balcão. Mas ele se interpôs entre Borges e Júlia, literalmente, fisicamente, e esse fato era óbvio para ambos. Borges o encarou por alguns segundos. Nos olhos. Uma avaliação rápida e habitual. Quem é esse? Quão perigoso? Vale a pena o confronto? Volte para o seu lugar, disse o diretor, em voz baixa. O almoço está quase acabando. Dá tempo, disse André. É só um segundo. Borges sorriu de forma desagradável, com os olhos semicerrados, e caminhou em direção à porta lateral. Antes de sair, virou-se e olhou para Júlia. Não para André, para ela. Um olhar demorado, intencional. Depois saiu. Júlia serviu mais sopa para ele, em silêncio. As mãos dela estavam firmes. Ele olhou de propósito. Obrigado, ela disse baixinho. Tá tudo bem? Sim. Ela fez uma pausa. Não é a primeira vez. André pegou o prato. Isso começou há quanto tempo? Mais ou menos no terceiro mês que estou aqui. Primeiro ele só olhava. Depois começou a aparecer. Fala coisas que pode me ajudar com salário, que tem contatos. Ela disse isso de forma neutra, como uma lista de fatos há muito conhecidos. Eu digo não toda vez e mudo de assunto. Ele não entende. Não, ele entende. Só não se importa. Isso foi dito sem medo, com uma compreensão cansada que é pior que o medo. O medo passa. A compreensão cansada fica. André voltou para a mesa. Não tinha mais fome. Após o turno, ele ficou sozinho no galpão, novamente sob o pretexto de um trabalho inacabado. Quando todos saíram, sentou-se na bancada e pensou por um longo tempo. O quadro da fábrica estava agora completo. O desvio de mercadorias, o colapso dos equipamentos, a disciplina zero, um diretor que se comporta como um senhor feudal em seu próprio território. Vitor estava certo. O ativo era problemático, nem mesmo no sentido financeiro, mas no humano. Tudo ali estava podre há muito tempo. Mas agora, outra coisa preocupava André. Borges olhara para Júlia antes de sair, com aquele olhar que não deixa dúvidas sobre suas intenções. E aquele olhar não significava o fim, mas a continuação. Pessoas assim não param porque foram impedidas uma vez. Elas esperam o momento em que não haverá ninguém para impedir. André pegou o celular e ligou para Vitor. Vitor, uma pergunta não relacionada à fábrica. Estou ouvindo. Se uma pessoa cria sistematicamente um ambiente de trabalho desconfortável para uma funcionária, o que pode ser feito legalmente se a funcionária não quiser fazer uma queixa oficial? Vitor ficou em silêncio. Não por muito tempo, ele estava acostumado a perguntas incomuns. Depende da situação. Se houver testemunhas, podemos coletar depoimentos. Se não houver desejo de ir pela via oficial, o caminho mais simples é ajudar a pessoa a encontrar um lugar melhor, eliminar a dependência desse emprego. Entendido. Obrigado. Ele guardou o celular. Eliminar a dependência desse emprego. Era a coisa certa a fazer, tanto como solução para o problema específico, quanto como algo que Júlia merecia, independentemente de tudo. Ela sonhava com seu próprio lugar, um café sem bandejas de plástico. Ela não precisava de proteção, precisava de uma oportunidade de sair com dignidade e ir para um lugar melhor. Ele começou a pensar em como fazer isso de uma forma que ela aceitasse. Júlia não era do tipo que aceita coisas simplesmente. Ele já sabia disso, depois de algumas conversas. Ela só aceitaria ajuda de uma forma como uma oportunidade, não como uma esmola. Portanto, ele precisava encontrar a forma certa. Ele se levantou, vestiu a jaqueta e saiu do galpão. Lá fora estava silencioso. A fábrica encerrava seu dia de trabalho, os últimos operários se arrastavam em direção à portaria. Em algum lugar, uma porta de metal bateu. André caminhava para a saída, pensando em como a vida às vezes é estranha.
Você vem a um lugar por um motivo e sai com outro completamente diferente. Ele veio para inspecionar uma fábrica e agora pensava em como tirar uma pessoa de lá. Na terça noite, eles se encontraram novamente por acaso, sem combinar. André estava saindo pela portaria quando viu Júlia no ponto de ônibus do outro lado da rua. Ela estava com sua bolsa, olhando para o celular. Ele poderia ter passado direto. O ponto ficava na direção oposta ao seu quarto, mas ele se aproximou. O ônibus está demorando? Ela ergueu o olhar. Uns 20 minutos. Tá atrasado. Eu te acompanho, se não se importar. A pé, chegamos mais rápido. Ela guardou o celular no bolso. Vamos. Eles caminharam em silêncio pelos primeiros 5 minutos, aquele silêncio especial que existe entre pessoas que não precisam falar, e ambos sabem disso. A rua estava quieta. Os postes de luz acendiam um sim, um não. Você não se aproximou do balcão por acaso ontem, disse ela. Não era uma pergunta, era uma constatação. Não, não foi por acaso. Eu percebi. Ela continuou andando, olhando para frente. Ele te marcou, André. Borges não esquece essas coisas. Que marque? Não é brincadeira. Ele pode te demitir sem explicações. Arranje um motivo formal, isso não me assusta. Ela parou. Olhou para ele atentamente, com os olhos um pouco semicerrados. Por quê? André também parou. A pausa foi curta, mas real. Ele decidia o quanto dizer, porque eu não vim para ficar. Você já entendeu isso, não é? Entendi, confirmou ela. Mas não entendo o porquê. Logo vou explicar, não agora. Ela o olhou por mais um segundo, depois continuou a andar. Ele ao lado dela. Na porta do prédio dela, ela parou novamente. Já era um hábito, como se aquele lugar fosse o ponto onde as conversas se tornavam mais honestas. Me conte sobre sua infância, disse ela de repente. Sobre como vocês viviam. Você nunca contou, nem antes, nem agora. André se encostou na parede ao lado da porta do prédio. Ficou em silêncio. Era difícil, disse ele, por fim. Minha mãe tinha 2 empregos. Eu, desde os 13 anos, fazia bicos, entregava jornais, depois trabalhei em um depósito, tinha dinheiro para comida, mas não para o resto. Ele falava de forma neutra, sem queixas, da mesma forma que ela falara de suas perdas. Na escola, eu era aquele menino que não é convidado para festas de aniversário. Não por ser mau, mas por ser de outro mundo. Eu não sabia sobre as festas, disse ela baixinho. Como você poderia saber? Você morava no 4º andar? Isso soa como uma acusação. Não, ele balançou a cabeça. É só um fato. Você não tem culpa de onde morava. Eu não tenho culpa de onde morava. Aconteceu. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos. Eu me lembro de uma vez, disse ela, devagar, como se puxasse algo do fundo da memória, no inverno. Você estava no saguão esperando sua mãe. Ela estava atrasada. Eu estava descendo. Você já estava ali há um bom tempo. Eu vi. Quis perguntar se estava tudo bem, mas não perguntei. Por quê? Ela deu um sorriso triste. Fiquei com medo de parecer intrometida. Bobagem, não é? Não é bobagem. Nenhum de nós sabia conversar naquela época. E agora, sabemos, ela olhou para ele. Estamos aprendendo. Ela sentiu lentamente, como se concordasse com algo maior do que aquela conversa. Depois disse com calma: Fico feliz que você esteja aqui, André. Por mais estranho que isso soe, neste lugar, nessas circunstâncias. Fico feliz. Eu também, respondeu ele, simplesmente. Ela entrou no prédio. Ele ficou parado por mais 1 minuto e depois foi para casa. Na quarta-feira, aconteceu o que ele esperava e não esperava ao mesmo tempo. Pela manhã, seu Osvaldo o chamou à sua mesa e disse, sem olhar nos olhos, Barros, o Borges quer te ver. Depois do turno. A sala dele é no 2º andar do prédio administrativo. Qual o motivo? Ele não disse. Se chamou, é para ir. André assentiu e voltou ao seu posto. Passou o dia todo trabalhando e pensando. Borges poderia ter lhe chamado por vários motivos. Demitir, avisar, sondar. O importante era entender o que o diretor sabia e o que queria. Após o turno, ele subiu ao prédio administrativo, um edifício separado de 2 andares, conectado aos galpões por uma passarela coberta. No 2º andar, havia um longo corredor com escritórios. A porta do diretor ficava no final. André bateu. Entre! O escritório era decorado com uma pretensão de solidez. Mesa pesada, cadeira de couro. Na parede, diplomas emoldurados. Borges estava sentado à mesa e olhava para quem entrava com o mesmo olhar preguiçoso e semicerrado do refeitório. Barros? Sim, sente-se.
André se sentou. Olhou com calma, esperando. Você está aqui. Há pouco tempo começou Borges. Seu Osvaldo diz que você trabalha bem. Isso é bom. Ele fez uma pausa. Mas quero te explicar uma coisa. De homem para homem, sem papelada. Estou ouvindo. Ontem, no refeitório, você se meteu onde não foi chamado. Eu fui pegar mais sopa. Não me venha com essa. Borges elevou um pouco a voz, não gritou, apenas marcou posição. Eu sei o que você estava fazendo. A moça é bonita, entendo. Mas ela tem a mim, entende? Ela tá sob meus cuidados. Eu cuido dela. André o encarou, impassível. E como ela se sente sobre esses cuidados? Borges semicerrou os olhos. Isso não é da sua conta. Entendido? Você parece um cara esperto, Barros. Por isso estou sendo de tu. Tu olhe mais na direção dela. Trabalhe, receba seu dinheiro, viva sua vida em paz. Senão vou encontrar um motivo para me despedir de você. E o motivo a gente sempre encontra. Você sabe disso. André ficou em silêncio por um segundo. Entendido, disse ele. E se levantou. Ótimo. Borges recostou-se na cadeira. Pode ir. Ao sair do escritório, André desceu, saiu do prédio administrativo e parou na rua. Quase não sentia raiva. Era algo mais frio, mais estável. Borges acabara de lhe explicar a ordem das coisas, como ele a entendia, de forma direta, sem rodeios. Aquele homem estava acostumado a não ser contrariado, acostumado a ver os operários baixarem os olhos e irem embora. André pegou o celular e ligou para Vitor. Vitor, preciso de informações sobre cafés e pequenos restaurantes nesta cidade. Bem localizados, de preferência com cozinha em funcionamento, que possam ser comprados rapidamente. Isso é outra direção, completamente diferente. Procure. Prazo de 2 a 3 dias. Farei isso. Ele guardou o celular. Depois, escreveu para Júlia. Uma mensagem curta. Podemos nos encontrar à noite? Tenho algo para conversar. Não é urgente, mas é importante. Ela respondeu em poucos minutos. Sim, às 8, perto da fonte. Às 8, ele estava na fonte, a mesma, desativada, onde se sentaram no sábado. Júlia chegou pontualmente. Sentaram-se no banco. Ela olhava com expectativa, calma, mas atenta. O Borges te chamou? Ela perguntou. Chamou. E o que ele disse? Que você está sob os cuidados dele e que é melhor eu me manter afastado. Júlia ficou em silêncio. Ele disse isso mesmo. Sob cuidados? Exatamente. Ela olhou para o lado, para a bacia escura da fonte. Seu rosto estava calmo, mas nessa calma se sentia um esforço. Ele já vem dizendo isso há 3 meses, disse ela, em voz baixa. Primeiro eram insinuações, depois propostas diretas. E agora, isso. Eu cuido de você. Você tem medo dele? Ela pensou honestamente, sem pressa. Não tenho medo. Tenho nojo. André assentiu. Júlia, eu quero te ajudar a sair daqui. Ele disse isso de forma direta, sem prefácios. Não por pena, mas porque você merece um lugar melhor. Você mesma falou sobre isso. Seu próprio café, uma cozinha de verdade. Quero ajudar a tornar isso real. Ela se virou para ele. O observou por alguns segundos. André, você disse que trabalha como mecânico na fábrica. Disse. Mecânicos não ajudam a abrir cafés. Ele sustentou o olhar dela. Não ajudam, concordou ele. Eu vou explicar tudo. Em breve. Por favor, por enquanto confie em mim. Uma longa pausa. Ela o olhava não com suspeita, mas com aquela expressão particular de quem pesa algo internamente e ainda não se decidiu. Tudo bem, disse ela, por fim, mas você vai me contar tudo. Tudo, entendeu? Entendido. Vou contar, prometo. Ela assentiu. E eles ficaram sentados por um longo tempo perto da fonte vazia, falando de coisas diversas, e ambos sabiam que algo havia mudado, não de forma abrupta, não em voz alta, apenas se moveu. Como algo pesado se move quando finalmente encontra um ponto de apoio. Na quinta-feira, Vitor enviou a lista: 3 imóveis na cidade, pequenos estabelecimentos que poderiam ser comprados em pouco tempo. André leu a descrição pela manhã, tomando café antes do turno. O primeiro era uma pizzaria na periferia. O espaço era bom, mas o bairro era ruim, quase sem movimento. O segundo, uma creperia no centro pequena, com 20 lugares, mas o proprietário estava adiando a venda há 6 meses e, ao que tudo indicava, não sabia se queria vender ou não. O terceiro, Café Aconchego, a 3 quarteirões dos portões da fábrica, 32 lugares, cozinha em funcionamento com bons equipamentos, um salão pequeno com boa iluminação. O proprietário, um senhor idoso que abriu o negócio para a filha, mas a filha se mudou para outra cidade.
e o pai queria vender rápido e sem complicações. André releu a descrição do terceiro imóvel 2 vezes. 32 lugares. 3 quarteirões da fábrica, cozinha em funcionamento. Ele escreveu para Vitor, o terceiro. Agende uma visita para os próximos dias, mas sem o meu nome. Mande alguém da sua equipe como um potencial comprador. Preciso de fotos do estado dos equipamentos, dos valores reais de aluguel e despesas. Vitor respondeu em 1 minuto. Entendido. Teremos tudo até sexta. André guardou o celular e foi para o turno. No galpão, na quinta-feira, estava silencioso, mesmo para os padrões daquela fábrica. Lucas nem apareceu. Tony trabalhava em silêncio. Zé, surpreendentemente, estava sóbrio, mas olhava para o vazio com uma expressão de quem pensa em algo muito distante das máquinas e peças. Por volta das 11, seu Osvaldo se aproximou de André. Barros, depois do almoço você vai para o galpão 4. Faltam 2 pessoas lá. Precisa ajudar na embalagem. Certo. O galpão 4 ficava na outra ponta do complexo da fábrica. André ainda não estivera lá. Ele encarou isso como uma oportunidade. Depois do almoço, encontrou o galpão 4 sem dificuldade. Um longo corredor, uma curva, outro corredor. Os interiores da fábrica eram labirínticos, com muitas passagens laterais e salas de serviço. O cheiro ali era diferente, mais forte, de óleo de máquina e algo estagnado, como se a ventilação não chegasse lá. Ele encontrou o galpão, trabalhou por 2 horas. A embalagem era mecânica, simples. Durante esse tempo, conseguiu observar o local. No galpão 4, o cenário era o mesmo do galpão 3, só que pior. Metade dos equipamentos claramente não era usada há meses. Em uma das prateleiras havia peças com etiquetas de 2 anos atrás. Ninguém se dera ao trabalho de verificar se eram necessárias ou não. No caminho de volta, já no corredor entre os galpões, André ouviu vozes. Ele parou automaticamente, não se escondendo. Apenas parou, porque algo na entonação de uma das vozes o incomodou. A voz era masculina, grave, com aquele tom opressor característico que André já ouvira uma vez, no escritório do diretor, Borges. A segunda voz era feminina. André virou a esquina devagar, em silêncio. O corredor era estreito. No final, perto da porta de um almoxarifado, estava Júlia. Ela estava pressionada de costas contra a parede. Não porque queria, mas porque Borges estava parado muito perto, com uma mão apoiada na parede ao lado do ombro dela. Com a outra mão, ele segurava o pulso dela. Não com força bruta, mas da maneira como se segura quando se quer mostrar poder. Você não vai a lugar nenhum até eu permitir. Eu já disse que não, disse Júlia, com firmeza. A voz não tremia, mas havia nela a tensão de quem se controla há muito tempo. Você diz não. Toda vez respondeu Borges, quase com ternura. Mas a situação muda. Você trabalha aqui, eu sou o dono aqui. É uma aritmética simples. Solte a minha mão, por favor. André já estava caminhando pelo corredor. Ele não correu. Caminhou rápido e em linha reta. Seus passos eram audíveis e Borges se virou 2 metros antes de André chegar até ele. Nos olhos do diretor, um lampejo de reconhecimento e raiva. Você de novo, disse ele. Eu de novo, confirmou André, parando ao metro dele. Solte a mão dela. Saia daqui, Barros. Tô falando pela última vez, numa boa. Eu ouvi. Solte a mão dela. Borges a soltou, não por obedecer, mas para liberar as 2 mãos. O primeiro soco veio de surpresa. O diretor era corpulento e se movia mais rápido do que sua compleição sugeria. O punho atingiu a bochecha de André um pouco acima, cortando a sobrancelha. Dor aguda, gosto de sangue na boca. André não caiu. Deu um passo para trás, se recompôs. Tá demitido, sibilou Borges. Agora mesmo, sem aviso prévio. É seu direito, respondeu André, calmamente, embora a sobrancelha já ardesse e ele sentisse algo quente escorrer pela têmpora. Borges armou o soco novamente. Desta vez, André não esperou. Ele segurou o braço do diretor, o virou e o pressionou contra a parede. Não com violência, mas com firmeza suficiente. Borges se debateu, não conseguiu se soltar. E isso o enfureceu mais do que a dor física. Me solta! Ofegou ele. Você tem noção do que está fazendo? Tenho, disse André com firmeza.
E é exatamente por isso que estou fazendo. Ele soltou o diretor e se afastou. Borges se endireitou. Olhava para ele com fúria e algo mais, que aparece nos olhos das pessoas quando, pela primeira vez em muito tempo, encontram resistência real. Confusão, cuidadosamente disfarçada de desprezo. Vocês dois estão demitidos, disse ele por fim, mudando o olhar para Júlia. Hoje mesmo. Ele ajeitou o paletó e saiu pelo corredor. Seus passos eram pesados e rápidos. Júlia se aproximou de André assim que Borges desapareceu na curva. Olhou para a sobrancelha dele. Um hematoma já se formava. O sangue coagulara, mas um pequeno corte ainda sangrava. Deixa eu ver direito, deixa eu ver... Ele inclinou a cabeça. Ela examinou o corte com atenção, sem alarde, com uma calma profissional de quem sabe não entrar em pânico. Não foi nada sério. Precisa lavar e colocar algo frio. Tem um kit de primeiros socorros no refeitório. Depois não. Agora. Infecção não pergunta quando você está disponível. Ele não discutiu. Eles caminharam lado a lado pelo corredor. Ela um pouco à frente. Ele atrás. Na curva, ela parou de repente e se virou. André. Sim. Obrigada. Ela disse isso de forma simples, sem drama, sem a ênfase de quem quer ressaltar o ato. Apenas obrigada. Mas você entende que agora nós dois estamos sem emprego? Entendo. E isso não te preocupa? Não. Ela o olhou por um longo tempo, de forma investigativa, calma. Você vai finalmente me contar a verdade? Disse ela. Também não era uma pergunta. Hoje respondeu ele. Eu prometi. Vou contar. Ela assentiu e continuou a andar. André a seguiu pelo corredor vazio da fábrica, com a sobrancelha cortada e a mente completamente tranquila. Ele não compraria a fábrica. Isso já estava decidido desde domingo. Borges receberia o que merecia. Ele garantiria isso através de Vitor, com os documentos do esquema de desvio que já estavam em um lugar seguro. Agora, o importante era uma coisa: a pracinha perto dos portões da fábrica, o kit de primeiros socorros do refeitório e a conversa que ele vinha adiando há dias. A hora havia chegado. A pracinha era pequena. Algumas fileiras de árvores, 3 bancos, um caminho de lajotas antigas e desniveladas. Começava logo nos portões da fábrica e terminava em um muro baixo, atrás do qual havia uma rua comum da cidade. Era um lugar de ninguém. Nem a fábrica cuidava direito, nem a prefeitura. Mas os bancos estavam inteiros, e na hora do almoço, às vezes os operários vinham para sentar, fumar, ficar em silêncio. Agora a pracinha estava vazia. Júlia saiu do refeitório com um pequeno kit de primeiros socorros, uma caixa de plástico branca que ela trouxe sem alarde. Eles saíram por uma porta lateral, passaram pela portaria e se sentaram em um banco na primeira fileira de árvores. Sente-se direito, disse ela. Não se incline. André sentou-se ereto, virou o rosto para a luz. Ela abriu o kit, pegou algodão, um frasco de antisséptico, umedeceu o algodão e o aplicou na sobrancelha com cuidado, sem pressionar demais. Ele não fez careta. Olhava para frente, para o caminho de lajotas. O corte não é profundo, disse ela, mas vai arder por um tempo. Ela pegou um curativo, aplicou-o com precisão, pressionando com os dedos. Pronto. Ela guardou o algodão usado em um saquinho, fechou o kit e o colocou na bolsa. Durante todo o tempo, ficou em silêncio. Não por não querer falar, mas por saber esperar. André se virou para ela. Preciso te contar uma coisa, começou ele. Eu sei. Estou esperando há dias. Eu não sou um simples operário. Júlia o olhava com firmeza, sem surpresa, apenas com aquela expressão atenta de quem espera a confirmação de uma suspeita. Continue. Sou dono de um grupo empresarial. Várias empresas, investimentos, imóveis. Há 3 semanas me ofereceram a compra desta fábrica. Decidi investigar, lá por dentro, antes de fechar o negócio. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos. Você veio aqui como um homem rico inspecionando um ativo, disse ela. E eu achando que você era só o André do térreo. Eu sou o André do térreo, respondeu ele, em voz baixa. Que trabalhou por 20 anos para nunca mais ter que ficar parado no saguão esperando a mãe voltar do trabalho às 11 da noite. O dinheiro mudou as circunstâncias, a mim não completamente. Você devia ter me contado antes. Devia. Não contei, porque não sabia como você reagiria. E porque queria que você visse a mim primeiro, não o que eu possuo. É uma explicação conveniente. Eu sei, concordou ele, sem discutir. É conveniente, mas é honesta. Ela ficou em silêncio, olhando para frente. André não a apressou. Ele entendia o que estava acontecendo dentro dela.
uma reavaliação do quadro que ela vinha montando nos últimos dias. Isso exigia tempo, exigia silêncio. Ele lhe deu ambos. Foi ela quem falou primeiro. Você vai comprar a fábrica? Não. Por quê? Porque dinheiro não vai salvá-la. É preciso uma substituição completa de tudo. Pessoa, sistema, cultura. Não estou disposto a investir anos nesse lugar. Ele fez uma pausa e porque Borges está envolvido em roubo direto. Tenho provas. Vou entregá-las ao proprietário e às autoridades competentes. Não é a minha guerra, mas também não posso ignorar. Gullia assentiu. E os operários? O que tem eles? O Tony, o seu Osvaldo, os outros. Se a fábrica fechar, eles ficarão sem trabalho. André olhou para ela. Naquela pergunta, havia o que ele sentia nela há muito tempo. Ela não pensava só em si mesma, não de forma ostensiva. Era simplesmente o jeito dela de pensar. A fábrica não vai necessariamente fechar. O dono pode vender para outro comprador que se dispõe a recuperar. Lá, com Borges fora, já é outra história. Ele fez uma pausa. Não posso responder por todos, mas farei o que estiver ao meu alcance. Ela ficou em silêncio novamente por um instante. Você disse que queria me ajudar. Com café? Sim. Isso foi antes de você me contar tudo, agora soa diferente. Como? Ela virou um pouco a cabeça. Como um homem rico querendo fazer algo por uma moça pobre, por pena? Não, disse ele, com firmeza. Não por pena. E por que então? Ele a encarou. Era o momento. Aquele para o qual tudo vinha convergindo nos últimos dias. Talvez nos últimos 20 anos, para ser sincero. Ele pegou a mão dela, com cuidado, sem insistência. Apenas pegou e segurou. Ela não a retirou. Júlia, eu sou apaixonado por você desde os 13 anos. Ele falava devagar, cada palavra no seu lugar. Você morava no quarto andar, eu no térreo, e eu sabia, com certeza, que havia um abismo entre nós. Não sentia raiva de você por isso, só sabia. Eu te via subir as escadas, às vezes ouvia sua voz através da parede e ficava em silêncio, porque não tinha um único motivo para falar. Ela não desviou o olhar. Depois nos separamos. Eu trabalhei, construí, cresci. Às vezes pensava em você. Não o tempo todo, mas pensava. Onde você estaria, como estaria. Não alimentava esperanças, só pensava. Ele apertou levemente a mão dela. E então, vim para esta fábrica e te vi atrás daquele balcão, de jaleco branco. E percebi que 20 anos não mudaram nada no que eu sinto. Júlia permaneceu em silêncio, olhando-o seriamente, sem sorrir, mas também sem se fechar. Não é pena, continuou ele. Não é um homem rico querendo fazer uma boa ação. Sou eu, o André do térreo, que finalmente amadureceu o suficiente para dizer o que guardou por metade da vida. Eu te amo muito e quero que você esteja ao meu lado. O silêncio foi longo, não constrangedor, mas real. Aquele silêncio que acontece quando as palavras já foram ditas e o ar ainda não voltou ao seu ritmo normal. Júlia olhou para as mãos entrelaçadas, depois ergueu o olhar. Você disse tanta coisa, sussurrou ela. Eu fiquei calado por 20 anos. Já chega, ela deu um leve sorriso. Desta vez, genuíno. Não amargo, não cansado, mas vivo. Preciso pensar, disse ela. Não porque duvido de você, mas porque muita coisa aconteceu hoje. Tudo bem, mas não solte a minha mão ainda, acrescentou ela baixinho. Ele não soltou. Ficaram sentados no banco da pracinha vazia, perto dos portões da fábrica, adultos, cansados, um com a sobrancelha cortada e a outra com um kit de primeiros socorros na bolsa. Duas pessoas do mesmo prédio que a vida levou para lados opostos e por algum motivo reuniu novamente ali, perto do muro descascado, das lajotas antigas, das árvores que não se importavam com histórias alheias. André olhava para frente e pensava: deixa pensar o quanto precisar. Eu esperei 20 anos. Uma noite não é nada. Na manhã seguinte foi ela quem ligou. André não dormira, ficara deitado no catre, olhando para o teto do quarto alugado, repassando a conversa do dia anterior. O telefone vibrou às 6h47. Ele olhou para a tela e atendeu sem hesitar. Bom dia, disse Júlia. Bom dia. A pausa foi curta. Uns 3 segundos. Pensei a noite toda, disse ela. Não por duvidar, mas queria entender se o que sinto é real ou só uma reação a tudo que aconteceu ontem. O estresse, a briga, a verdade inesperada sobre você. Às vezes as coisas se confundem. E você conseguiu entender? Consegui. Ela fez uma pausa.
Você se lembra de uma vez, no inverno, que consertou a caixa de correio do nosso prédio? Você devia ter uns 14 anos. A fechadura quebrou, a portinha ficava balançando, você arrumou uma chave de fenda, ficou uns 40 minutos mexendo e consertou. Ninguém pediu. Você simplesmente fez. André ficou em silêncio. Lembro, eu estava descendo para pegar a correspondência e te vi. Você não sabia que eu estava olhando. A voz dela era calma e quente. Passei o caminho todo até a escola pensando: quem é esse menino que conserta o que é dos outros, quando ninguém está vendo? Não para receber um obrigado, mas simplesmente porque precisa ser feito. Ele permaneceu em silêncio. Você não mudou, André disse ela. Você se tornou outro, rico, seguro, com um grupo empresarial e um advogado. Mas ontem, no corredor, você avançou, não porque calculou a situação, mas simplesmente porque precisava. Júlia, onde você quer chegar? Ela riu, um riso curto e genuíno. Quero chegar ao ponto em que eu digo que aceito. Você perguntou se eu quero ficar com você? Eu quero. André fechou os olhos por um segundo. Ótimo, disse ele. A voz saiu firme, mas custou um esforço. Ótimo. Ela riu de novo. Eu esperava um pouco mais de entusiasmo. Chego aí em 1 hora. Conversamos pessoalmente. 1 hora depois, ele estava na porta do prédio dela. Ela saiu com roupas casuais. Calça jeans, uma camisa clara, o cabelo preso para trás, simples. Olhou para a sobrancelha dele. O curativo estava no lugar. Está doendo? Quase nada. Eles caminharam lado a lado sem um destino certo. Apenas caminhavam. Foi a primeira vez que caminhavam, não por precisarem chegar a algum lugar, mas por quererem estar juntos. Me fale sobre o seu grupo empresarial, disse ela. Não para saber quanto dinheiro você tem. Só quero saber em quem você se tornou. André contou, sem rodeios e sem se gabar. Como depois da faculdade arrumou um emprego de analista financeiro em uma pequena empresa. Como 3 anos depois saiu e abriu seu primeiro negócio, uma pequena consultoria com 2 funcionários. Como nos primeiros 2 anos trabalhou 18 horas por dia e dormia no sofá do escritório porque alugar um apartamento era mais caro. Como o primeiro grande negócio lhe deu capital de giro e tudo mudou, você sentia medo? Ela perguntou, constantemente. Nos primeiros 5 anos, todos os dias. Depois, me acostumei com o fato de que o medo existe e aprendi a trabalhar com ele, não apesar dele. Isso é honesto. Eu tento ser. Ela caminhava, ouvia, às vezes fazia perguntas específicas, diretas. Seus ex-assessores diziam que ele sabia ouvir melhor do que falar. Júlia, ao que parecia, sabia fazer as 2 coisas igualmente bem. Perto de uma pequena praça, ela parou. Me mostre aquele café, disse ela. Aquele de que você falou. Vitor havia enviado as fotos. André pegou o celular, abriu o e-mail. Eles estavam lado a lado, ela se inclinou um pouco para a tela. Ele segurou o celular para que ela pudesse ver. Havia 12 fotos. A fachada, pequena, com uma placa de madeira aconchego que claramente não era trocada há muito tempo. O salão, 32 lugares, mesas de madeira, boa iluminação vinda de 2 grandes janelas. A cozinha, compacta, mas com equipamentos de qualidade. Fogões, câmaras frias, bancadas de aço inoxidável. Júlia passava as fotos devagar, em silêncio. A cozinha é boa? Ele perguntou. É uma ótima cozinha, respondeu ela, em voz baixa. Parou na foto do salão. As janelas são grandes. Isso é importante. As pessoas gostam de luz. 32 lugares. Eu sei. Você disse para umas 30 pessoas. Ele sorriu. Eu disse. Ela lhe devolveu o celular. Olhou diretamente para ele. André, não posso aceitar isso como um presente. Ozai. Então como? Como algo seu. Vou passar para o seu nome. Será o seu café. Totalmente legalmente sem condições. Não meu, não nosso, seu. Você tomará todas as decisões. Construirá tudo como quiser. Não vou me intrometer. Ela o encarou. Por quê? Sem condições. Porque ajuda com condições não é ajuda. Ele disse isso de forma simples, sem drama. Você merece uma oportunidade. Não uma gaiola com paredes bonitas. Uma longa pausa. Você entende que isso é muito dinheiro? Disse ela por fim. Para mim, não. Para mim, sim, André. Eu passei 20 anos ganhando dinheiro. Na maior parte desse tempo, não tinha quem gastá-lo, a não ser nos negócios. Ele olhou para ela, me deixe gastá-lo da maneira certa, pelo menos uma vez. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, mais do que o habitual. Olhou para a fachada de um prédio do outro lado da rua, depois disse, tudo bem, mas com uma condição. Qual? Eu vou te pagar de volta.
Não de uma vez, mas aos poucos, quando o café começar a dar lucro. É importante para mim que seja meu, de verdade. Não porque alguém me deu. André a observou por alguns segundos. Combinado, disse ele. Naquele mesmo dia, ela escreveu seu pedido de demissão. Borges, segundo o porteiro, o aceitou em silêncio e não disse nada. Talvez tenha entendido que a história fora longe demais. Talvez simplesmente não tenha encontrado as palavras certas. Não importava. Àquela altura, André já havia ligado para Vitor e dado a ordem para iniciar as negociações para a compra do Café Aconchego. O proprietário, como dizia a descrição, queria vender rápido. Vitor disse: com um preço justo, podemos fechar o negócio em 5 a 7 dias. Fez, disse André. Registramos no nome do grupo? Não, em nome de pessoa física. Júlia Soares. Vou te enviar os dados. Pausa. André, isso é incomum. Vitor, você já me disse isso há 3 semanas. E daquela vez tudo deu certo. Faça o que eu pedi. 3 dias depois, Júlia entrou para trabalhar em um pequeno café a 2 quarteirões de sua casa, o Aconchego. Ela disse logo de cara que não mudaria o nome. Aconchego é uma palavra boa, honesta. Deixe a ficar. Ela chegou de manhã, abriu a porta com sua chave, foi até a cozinha e ficou parada por um longo tempo perto do fogão, sem acendê-lo. Apenas parada com a mão sobre a superfície fria. Depois acendeu, colocou água para ferver e começou a trabalhar. André soube disso à noite. Ela mesma contou de forma breve. Qual a sensação? Ele perguntou. Dá medo, respondeu ela, honestamente. E é bom, ao mesmo tempo. É a sensação certa, disse ele. Eu sei. Ela ficou em silêncio. Você está livre hoje à noite? Sim. Então venha. Vou preparar um jantar no café. Já tem todos os ingredientes. Quero testar a cozinha de verdade. A que horas? Às 8. A essa hora já terei terminado com os fornecedores. Estarei lá, disse ele. Ele guardou o celular e ficou sentado por alguns segundos no silêncio do quarto alugado. O catre, a mesa de compensado, o teto alheio. Depois levantou-se, arrumou suas coisas e ligou para um hotel decente no centro da cidade. André Barros não morava mais ali. O negócio foi fechado no 6º dia, rápido até para os padrões de Vitor, que era especialista em agilidade. O proprietário do café, um senhor chamado Nicolau, assinou os documentos sem muitas perguntas. Ele queria uma transição tranquila, e foi o que lhe deram. A única coisa que pediu antes de sair foi que o café não se transformasse em um escritório ou loja. Ele construiu aquele lugar para as pessoas, para que viessem comer, conversar. Júlia prometeu, sem hesitar. Vitor enviou a André o pacote final de documentos na noite daquele mesmo dia. André revisou, assinou eletronicamente onde era necessário e enviou de volta. Depois escreveu uma mensagem curta para Júlia. Tudo registrado, o café é seu. Ela respondeu em poucos minutos. Eu sei. O cartório já ligou. Obrigada, André. Ele ficou olhando para aquele obrigada por mais tempo do que deveria. Na primeira semana, Júlia trabalhou sozinha no café, de manhã à noite, sem folgas. André sabia disso não por vigiá-la, mas porque ela mesma contava à noite, quando se falavam por telefone. De forma breve, objetiva. O que preparou, o que deu certo, o que não deu, quais fornecedores eram bons e com quais teve que negociar. Ele ouvia, quase sem interromper. Gostava de ouvi-la falar do trabalho de forma concreta, sem floreios, com aquela paixão calma que as pessoas têm quando fazem o que realmente sabem fazer. No 3º dia, ela contratou uma ajudante, uma moça da vizinhança que procurava um bico. No 5º, fechou um acordo com uma padaria local para o fornecimento de pão. No 7º dia, os primeiros clientes chegaram ao café, passantes casuais. 2 pessoas pediram sopa e café. Saíram satisfeitas. Júlia ligou para André à noite e contou sobre isso como um evento importante. Ele respondeu. E é um evento importante. Paralelamente, André finalizava o que começara na fábrica. Vitor entregou os documentos coletados sobre o esquema de desvio de mercadorias ao proprietário da empresa através de um intermediário oficial, sem mencionar o nome de André Mendes. O dono da fábrica reagiu rapidamente. Borges foi afastado do cargo em 2 dias. O material foi entregue às autoridades investigativas. Vitor relatou isso de forma seca, em um único parágrafo. André leu e fechou o e-mail. Não sentiu satisfação, apenas tranquilidade. Borges recebeu o que merecia. A fábrica teve uma chance pequena, mas real. A partir dali, não era mais a sua história. Sua história se desenrolava a 3 quarteirões dos portões da fábrica. No 10º dia após a abertura, André pediu um favor a Vitor. Vitor, preciso de um anel. Longue pause.
De joalheria, exato. André, eu sou advogado. Você é um homem de bom gosto e com contatos em qualquer área. Encontre um joalheiro de confiança. Quero algo simples e verdadeiro, nada chamativo. Ela não gosta de coisas chamativas. Você tem certeza de que sabe do que ela gosta? Tenho, respondeu André, sem hesitar. Vitor suspirou ao telefone. Tudo bem. Até amanhã à noite terei algumas opções. O joalheiro era um senhor idoso com um ateliê no centro da cidade, apertado, cheio de lupas e ferramentas, com cheiro de metal e algo parecido com cera velha. André foi sozinho, sem Vitor, que marcou o encontro e se retirou delicadamente. O joalheiro mostrou algumas opções. André olhou em silêncio, sem pressa, e parou em uma. Um anel fino de ouro, com um pequeno diamante e um engaste clássico. Nada supérfluo, nada ostensivo. O tipo que se usa não para mostrar, mas para si mesmo. Este, disse ele. Boa escolha, respondeu o joalheiro, e acrescentou em voz baixa. Para alguém que entende o que é importante. André pagou e foi embora. Naquela noite, escreveu para Júlia. Posso ir ao seu café hoje? Tarde. Depois de fechar. Tenho algo para conversar. Ela respondeu rapidamente. Vou ficar até às 10. Venha. Ele chegou pouco depois das 9. O café, por fora, já estava escuro. A placa, desligada. A porta, trancada para clientes. Ele bateu. Ela abriu segundos depois, de avental, com um pano de prato nas mãos. Ainda estou terminando a louça, disse ela. Entre. Ele entrou. O salão estava vazio e em penumbra. A luz principal apagada. Apenas a iluminação de serviço sobre o balcão estava acesa. As mesas estavam limpas, as cadeiras arrumadas, o ar cheirava comida e café. Um cheiro bom, como em lugares onde se cozinha de verdade. Sente-se, disse ela, apontando para o salão. Já volto. Ela foi para a cozinha. André não se sentou. Tirou da bolsa o que trouxera e começou a arrumar. Velas pequenas em copos de vidro simples, 6 delas. Ele as colocou na mesa central e as acendeu, uma por uma. O salão mudou instantaneamente. A penumbra ficou mais suave. A madeira das mesas se aqueceu, as sombras se projetaram corretamente. Da cozinha ouviu-se o som de água, depois silêncio, depois uma voz. André, não dormiu aí, não é? Não. Ela saiu da cozinha, já sem o avental, secando as mãos em um pano, e parou na entrada do salão. Olhou para as velas por alguns segundos. Depois para ele. O que é isso? A conversa, respondeu ele. Ela se aproximou lentamente da mesa, deixou o pano na beirada do balcão, observando a chama das velas com calma, mas algo em seu rosto mudou. Ficou mais sereno. André se aproximou dela. Júlia? Sim. Ela olhou para ele. Quero te dizer uma coisa. Não vou demorar. Diga. Ele tirou o anel, não do bolso como nos filmes, mas de uma pequena caixa que abriu bem na frente dela. Simplesmente sem teatro. Eu te encontrei depois de 20 anos no lugar mais inesperado, disse ele. E nessas poucas semanas entendi o que talvez eu já soubesse lá naquele prédio. Você é a pessoa ao lado de quem eu quero estar. Não por sermos do mesmo bairro, não pelas circunstâncias, mas porque você é você. Inteligente, honesta, teimosa, no bom sentido. Você sabe trabalhar, sabe se manter firme, sabe pensar nos outros. Ele a olhava nos olhos. Eu te peço, em casamento. O silêncio no salão vazio era total. As velas queimavam de forma estável, sem corrente de ar, tranquilas. Júlia olhou para o anel, depois para ele, depois para o anel novamente. Sabe, disse ela, em voz baixa, a vida inteira eu pensei que um pedido de casamento fosse algo muito solene. Um restaurante, muitas pessoas ao redor, flores. O restaurante nós temos, disse ele, sério, o seu. E não tem gente de propósito. Ela riu. Um riso genuíno, pleno. Aquele que surge quando alguém se sente ao mesmo tempo divertido e tão feliz que não sabe como expressar de outra forma. Sim, disse ela, quando o riso se acalmou. Sim, sim, André, sim. Ele colocou o anel no dedo dela, serviu perfeitamente. Vitor, ao organizar o encontro com o joalheiro, de alguma forma descobriu o tamanho. André não perguntou como, ela olhou para a mão. Depois, ergueu o olhar. Exemple, disse lá. Você não gosta de coisas chamativas. Você já sabe do que eu gosto. Estou aprendendo, respondeu ele. Terei tempo para isso. Ela deu um passo em sua direção e o abraçou. Simplesmente com força, sem palavras. Ele a abraçou de volta. Ficaram ali, no salão vazio de seu café,
à luz de 6 velas, no silêncio da cidade adormecida lá fora, sem palavras supérfluas, sem gestos desnecessários. Apenas 2 pessoas do mesmo prédio que a vida jogou por andares diferentes por 20 anos e que finalmente estavam no mesmo lugar. Um mês depois, a metalúrgica Vale do Aço mudou de dono. O novo proprietário contratou um gerente competente e iniciou a substituição dos equipamentos. Tony continuou trabalhando, seu Osvaldo também. Zé pediu demissão. Disseram que se mudou para a casa da irmã em outra cidade. Borges se tornou réu em um processo criminal. Seu advogado prometeu resolver tudo. Não estava conseguindo. O Café Aconchego abriu oficialmente 2 semanas depois que Júlia recebeu as chaves. Uma pequena fila se formou na porta no primeiro dia. Vizinhos, passantes, algumas pessoas por recomendação. Júlia estava na cozinha, cozinhando. A ajudante anotava os pedidos. Tudo corria como ela havia imaginado. Simples, caseiro, sem bandejas de plástico. Naquele dia, Andrei estava sentado em uma mesa de canto com uma xícara de café, observando o salão e não fazendo nada. Apenas sentado. Apenas observando. Pela primeira vez em muito tempo, ele não precisava correr para lugar nenhum.